Hoje a gente vai realizar o projeto de extensão de Física Experimental. Então, nós vamos analisar a densidade experimentalmente. Os materiais para o nosso projeto são cubo de madeira, bolinha de gude, óleo de cozinha, duas provetas, becker, paquímetro, termômetro, uma balança e também água de torneira. Então, serão analisadas as densidades de dois sólidos, o cubo de madeira e a bolinha de gude. Para calcular o volume deles, a gente vai utilizar um paquímetro para fazer as medidas do cubo da altura, largura e comprimento e da bolinha de gude e do diâmetro. Serão tiradas várias medidas e feitas média entre elas para poder calcular o erro também. Ao que se refere aos líquidos, serão utilizados água e óleo, que serão colocados dois volumes diferentes nessa proveta e medido 3 vezes a massa de cada volume para poder ser feito o erro também. E é isso nosso projeto. Agora, o que se refere às medidas dos volumes, aí a gente vai utilizar um paquímetro. Então, para medir o diâmetro da bolinha de gude, a gente faz dessa maneira, e faz a leitura do paquímetro. Vão ser medidos 3 diâmetros para fazer a média entre eles e assim achar o erro total, utilizando o erro instrumental do paquímetro também. O cubo de madeira, a gente faz a mesma coisa. Mede a largura dessa maneira, o comprimento dessa maneira e a altura assim. São feitas 3 medidas para cada largura, comprimento e altura, e também vão ser utilizadas as médias entre elas. Para medir a massa dos sólidos, a gente vai utilizar essa balança, e aqui no caso está medindo a massa da bolinha de gude. Agora eu vou trocar e medir a massa do cubo de madeira. E a gente vai pesar também 3 massas e fazer a média entre elas para fazer o erro total. Ao que se refere às densidades dos líquidos, a gente vai começar calculando pela água. Então, eu vou precisar dessa proveta, primeiramente. Eu vou colocar aqui ela na balança e vou tarar a balança. Aí eu vou colocar a quantidade de água desejada em ml, aí o volume de água. Nesse caso, eu coloquei 200 ml. Depois que eu coloquei o meu volume aqui na proveta, eu vou olhar a massa que ela tá me dando e eu vou repetir esse processo 3 vezes para o mesmo volume. E eu vou fazer isso 3 vezes para outro volume também para confirmar a densidade. Depois que eu fiz isso, eu vou medir a temperatura da água para poder fazer uma densidade mais precisa. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para a água, só que para o óleo. Então, eu já coloquei a minha proveta na balança e já tarei ela. E agora eu vou colocar a quantidade de óleo desejada, o meu volume de óleo. Bom, eu coloquei 110 ml de óleo. E aqui na minha balança tá falando que são 98,814 gramas. Eu também vou repetir o mesmo processo para o mesmo volume 3 vezes e olhar as 3 medidas de massa diferentes que eles vão me dar e depois fazer o mesmo processo para outro volume para conseguir fazer a densidade mais precisa ainda. E depois disso tudo, eu vou medir a temperatura do óleo para poder ter mais precisão ainda na densidade. E é isso, agora que a gente já coletou as medidas necessárias, vai ser possível calcular a densidade de cada material escolhido e você pode verificar isso no nosso relatório. Muito obrigada!